Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jesus sabia o que lhe aconteceria. Nós também podemos saber. Vamos procurar entender isso, em que nós podemos nos assemelhar a Jesus pelo Espírito Santo que Deus nos deu também. Como deu a Ele no batismo, Ele também nos dá. O Espírito Santo é dado quando a gente crê, porque é através dele que a gente chega ao Senhor. Se a gente se dispôs a receber o Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. Mas o batismo, essa plenitude do Espírito Santo, também é, na sequência da caminhada, um passo muito importante, uma decisão e uma experiência marcante, muito importante, que precisamos ter para dar plena liberdade ao Espírito Santo de atuar em nós, com revelações, com milagres, com poder sobrenatural. A gente não deve se contentar somente em ter o Espírito Santo guardado e trancado dentro de nós. Nós temos que liberar o Espírito Santo. Isso é o batismo com o Espírito Santo. E, entre outras coisas, Deus vai nos revelar muito do que precisamos. Não necessariamente tudo que nós queremos, mas tudo que é necessário para nós. No capítulo 13 de João, Jesus, a Bíblia diz que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, mas porque também ele sabia que era chegada a sua hora e sabendo todas as coisas que lhe haveriam de acontecer. Então ele tomou uma bacia, tirou a roupa de cima e se pôs a lavar os pés dos discípulos e enxugar com a toalha. Ele depois explicou por que estava fazendo isto e disse: eu sou mestre e senhor e estou servindo a vocês, estou dando exemplo para vocês também fazerem. Se vocês sabem essas coisas, então serão felizes em praticá-las. O crente vai à igreja, ouve pregações, assiste reuniões para saber. O problema é praticar. O crente não tem quem ensine a praticar, quem acompanhe. Isto é o discipulado. O Senhor manda que a gente discipule os novos para eles serem ensinados a praticar, porque na igreja eles aprendem a ouvir e entender, mas tem que praticar. E é o que diz o versículo 17 deste capítulo 13 de João. Se vocês sabem essas coisas, vocês vão ser felizes se conseguirem praticar. Mas qual é o crente que não quer praticar? Pois ele pode querer, mas não sabe como e acaba desistindo e virando um crente velho que sabe tudo e não pratica nada. É triste isso. Jesus, sabendo tudo que haveria de acontecer, isso foi logo assim, antes de celebrar a última Páscoa. E ele começou a revelar, então, coisas importantes. Por exemplo, quem o haveria de trair. E Jesus revelou que era o Judas. E o Judas, se sentindo incomodado, saiu. Jesus deu um bocado de pão molhado para o Judas, ele tomou e saiu. E ele sabia o que ia fazer, e Jesus também sabia o que o Judas haveria de fazer. Quando Judas saiu, Jesus disse para os outros discípulos: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Eu tenho procurado entender essa passagem, e o que eu tenho em mente é o seguinte: Deus foi glorificado quando Judas tomou a decisão e o diabo entrou nele. Então a missão já estava para ser levada avante, e Jesus foi fiel até o fim em cuidar do Judas, e Deus foi glorificado em Jesus por ter cumprido a sua missão. Uma vez que o diabo já tinha entrado em Judas, que já tinha combinado com os sacerdotes de prender a Jesus para matá-lo, então
a missão já estava cumprida e Jesus sentiu isso, que o Pai também foi glorificado em Jesus ser fiel até aquele momento de se render, de se entregar. E Jesus começou a dizer outras coisas. Para onde eu vou agora, vocês não podem ir. Mais tarde, vocês me seguirão. Pedro, você, essa noite mesmo, vai me negar 3 vezes. No capítulo 14, Jesus diz: vocês não se preocupem, porque eu estou indo, mas na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou na frente de vocês preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também comigo, essa é a minha vontade. Jesus manifestava saber tudo que haveria de acontecer. A Bíblia tem muitas revelações, profecias, para nós sabermos o que vai acontecer ao mundo. Nós temos que ler, entender e estudar a Bíblia para também sabermos. Deus quer que a gente saiba o que vai acontecer. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, para aqueles cristãos: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que morrem. A gente tem que saber o que vai acontecer. Deus quer que a gente saiba o que vai acontecer. Em Amós 3, versículo 7, o Senhor diz: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo diz: eu quero que vocês todos profetizem. O Espírito Santo foi dado para revelar aquilo que a gente não sabe. Então, por que a gente precisa saber aquilo que não sabia até agora? Isso traz consolo, isso traz orientação, edificação para nós. Saber, o Espírito Santo nos revela. E nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo para revelar coisas que vão acontecer, para a gente estar seguro. Cada um de nós precisa estar seguro quanto às decisões a tomar, sabendo o que vai acontecer. Isto é algo tremendo que Deus faz através do Espírito Santo. Jesus prometeu e diz: quando ele vier, ele vai revelar a vocês todas as coisas. O apóstolo João diz lá em 1 João: a unção que temos nos ensina, revela todas as coisas que são importantes e necessárias. Nós, tendo o Espírito Santo, devemos usar o Espírito Santo. Ele anseia por nós, até mesmo para orar, porque a gente não sabe orar como convém. O Espírito Santo nos ensina a orar. Nós dependemos do Espírito Santo, mas deveríamos querer a ajuda do Espírito Santo. A maioria dos crentes, entretanto, é independente, autônoma, faz as coisas de orelhada, vai para onde seu nariz aponta, e é claro que o nariz aponta para onde a pessoa vai. É triste isso. As pessoas fazem o que querem, o que o mundo faz, os crentes não estão buscando o Espírito Santo para mostrar as coisas que vão acontecer, para podermos tomar decisões seguras. Mas que você seja despertado por essa palavra. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus está em nós. E ele quer liberdade para atuar em você, guiar, dirigir. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,16 que a gente não deve dar lugar à carne, mas ao Espírito. E se encha do Espírito para não satisfazer a vontade da carne. Se você tem o Espírito, que se deixe ser guiado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo acrescenta. Deixe ser guiado pelo Espírito Santo. Deus quer ter esse prazer em guiar você, mas só vai fazer se você quiser. E se buscar a cada dia essa direção do Espírito Santo. Entenda isso e procure praticar para o seu bem.